Olá pessoal, sou a professora Nalva. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar para vocês a primeira atividade que nós temos para esse segundo bimestre. Nós vamos tratar de resolução de frações usando o fluxograma para organizar essa resolução. Então, o nosso objeto de conhecimento, o nosso conteúdo, é fração e seus significados, como parte de inteiros, resultados da divisão, razão e operador. A habilidade que nós vamos trabalhar é representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para resolver um grupo de problemas. Então, o fluxograma é um instrumento usado para resolver qualquer tipo de problemas. Nós vamos ver alguns exemplinhos aqui, tá bom? Então, vamos comigo. Já quero fazer essa pergunta logo de cara para vocês. Você sabe como fazer um macarrão instantâneo? O que o macarrão instantâneo tem a ver com a aula de matemática? Então, nós vamos ver, é só para exemplificar, uma coisa bem fácil, bem do dia a dia, como pode ser criado um fluxograma. Então, nós temos geralmente no verso da embalagem, vem as instruções de como fazer este macarrão. Aí eu vou falar com vocês. Então, como que eu faço isso? Fervo a água, coloco o macarrão na panela, espero uns 5 minutos. Aí eu vou saber se eu quero escorrer a água ou não, depende do gosto. Coloco o tempero e sirvo em um prato fundo. Esta organização, essa forma de fazer macarrão, eu posso organizar melhor. Posso fazer um esquema, um fluxograma que vai desde pegar o macarrão, ferver a água, até o macarrão ficar pronto. Vamos ver como fica. Então, primeiro eu tenho uma ação. Qual que é a minha ação principal? Eu coloco aqui no retângulo, ferver a água. Então, eu fervo a água. Em seguida, eu coloco o macarrão na panela. São procedimentos. Na sequência, eu espero uns 5 minutos e mexo um pouco. Depois, eu vou pensar, eu quero macarrão com água, eu quero ele com a água escorrida. Posso fazer essa decisão. Quando eu vou tomar a decisão, eu uso essa figura que é um losango. Sempre que ela aparecer no fluxograma, é uma decisão que eu preciso tomar. Se eu decidir por sim, então o que que eu faço? Eu coloco o tempero em pó e aí eu sirvo num prato bem fundo. Mas também, se eu decidir por não, eu também vou colocar o tempero em pó, porque eu não vou comer sem o tempero, e vou servir num prato bem fundo. Isso para fazer um macarrão instantâneo. Então, veja como nós colocamos todos os procedimentos, desde ferver a água até o macarrão ficar pronto. Esse retângulo com os cantos arredondados já é a solução, é o resultado do meu problema. E o que isso tem a ver com a matemática? Então, vamos pensar aqui. Por que nós usamos fluxograma? Porque o fluxograma são representações geométricas de atividades a serem desenvolvidas. Então, ele vai ditar para mim quais são os procedimentos dessa atividade que eu vou desenvolver. Por exemplo, na resolução de um problema. Então, primeiro eu leio um problema, depois eu vejo qual é a operação que eu preciso fazer. Se é multiplicação, eu vou multiplicar. Se é divisão, eu vou dividir. Então, todas as vezes que nós vamos resolver algum problema matemático, nós fazemos esse esquema de fluxograma. E se desenharmos isso, facilita na nossa resolução. Mas também pode ser usado em empresas, em qualquer outras coisas, né? Até mesmo numa receita. Vocês viram que a gente fez aí com a receita do macarrão instantâneo. E eu posso colocar qualquer figura? Não, tem uma simbologia aí específica. Então, qual é a simbologia? Esses retângulos, eles possuem, aí olha, os ângulos retos são de ação. Então, colocar o macarrão na panela, ferver a água é ação. Então, toda ação tem que aparecer num retângulo. O losango, ele sempre vai me indicar uma tomada de decisão. Olha aqui, ó, para sim ou para não. Lembra que eu coloquei escorrer a água do macarrão? Então, sempre vai aparecer no losango quando eu preciso tomar alguma decisão.
E no final, nós temos o retângulo com os cantos arredondados. Então, este retângulo com os cantos arredondados indicam o final da ação. Então, acabou a ação neste ponto. É o resultado da nossa conta. E aí eu vou fazer esse exemplo de fluxograma para explicar para vocês como que se resolve fração, como que se compara frações. Então, vamos lá. Lembra lá, o retângulo é minha ração. Dada as frações, para comparar, eu preciso ter mais de uma. Eu preciso olhar para a fração e perceber. Os denominadores são iguais? Eu vou ter que tomar uma decisão. Se forem iguais, eu tenho um tipo de decisão. Se forem diferentes, a minha decisão vai ser outra, tá? Então, primeiro vamos pensar nos denominadores iguais. Então, tá. Tendo denominadores iguais, lembro sempre que denominadores são denominadores são as partes de baixo da fração. Então, olha aqui, ó, 3 dozeavos e 7 dozeavos. Quem que é o denominador? O 12, tá? Se eles são iguais, fica muito simples de comparar. Como que a gente compara? Eu vou escolher só o símbolo de maior, menor ou igual, é minha aproximação, e vou colocar para comparar a fração. Então, 3 dozeavos é maior, menor ou igual a 7 dozeavos. E nós temos que 3, como 3 é menor que 7, então 3 dozeavos é menor que 7 dozeavos. Usamos o símbolo de menor. Caso não seja igual, o que a gente vai fazer? Outro procedimento. Olha um exemplo de fração que não tem denominador igual aqui, olha. 4 e 3 são diferentes, tá? Eu preciso fazer com que eles fiquem iguais. Como que eu vou fazer com que eles fiquem iguais? Posso lembrar lá do MMC. Como que é o MMC? Como que a gente faz o MMC? Olha, eu tenho 4 e 3, eu vou dividir por fatores primos. No caso aqui, eu vou dividir primeiro por 2, 2 é primo, lembrando números primos, é um número que só dá para dividir por ele mesmo por 1. Divido por 2, vai dar 4 dividido por 2 dá 2, 3 não dá para dividir por 2, eu repito, divido novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 3 não dá para dividir por 2, repito novamente. Agora que aqui eu tenho 1, o próximo número primo que eu vou conseguir dividir, não tem mais nenhum que dividir por 2, eu vou conseguir dividir por quanto? Por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1, e aqui também é 1. Feito isso, eu vou fazer a multiplicação dos fatores primos. Olha, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Achei um denominador comum para minhas frações. Qual que é ele? 12. Se 12 é comum, eu vou fazer o seguinte, divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Foi o que eu fiz aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Coloquei aqui. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. Agora, eu tenho uma fração de denominadores iguais. Se eu tenho uma fração de denominadores iguais, eu posso fazer a minha próxima etapa. Fiz isso daqui só para lembrar vocês que eu também posso multiplicar um denominador pelo outro, mas eu não posso esquecer que se eu multiplico o número de cima, de baixo eu tenho que multiplicar o número de cima também. Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima também, ó. Peguei as frações 3 quartos e 2 terços. Multipliquei o 4 daqui pelo denominador e multipliquei o 3 daqui pelo 4, ó. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 4, 12, certo? Multiplico em cima também. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 4, 8. Tendo aqui os denominadores iguais, eu sigo o mesmo passo que eu segui com as frações de denominadores iguais. Comparo e vou ver qual numerador é maior. Aqui, no caso, 9 é maior que 8. Assim, eu consegui comparar a fração. Então, vamos aqui pelos passos. Olha, dado a fração, se denominadores são iguais ou diferentes. Se são iguais, eu comparo os dois números de cima. Se o número que for maior, é a fração maior, tá?
Se os denominadores forem diferentes, eu faço o procedimento que eu escolher para que eles fiquem iguais. Então, eu posso fazer pelo MMC, depois dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ou posso simplesmente multiplicar um denominador pelo outro, como eu fiz aqui. 4 por 3 e 3 por 4. Lembrando que o mesmo número que eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima na fração. Chego no mesmo denominador, chegou no mesmo denominador, é só comparar. O numerador que é maior vai ser a fração maior. O que é denominador? O que é numerador? Denominador, parte de baixo da fração. Numerador, parte de cima da fração. Ok? Para encerrar, lembrando que fluxograma serve para descrever os procedimentos para resolver diferentes tipos de problemas. E nós vamos trabalhar um pouquinho com isso nas atividades, nessa primeira atividade do segundo bimestre. E eu estou à disposição para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Uma boa atividade a vocês. Qualquer coisa, me procurem.